fazer coisas de Pablo Marçal, não vou gravar vídeos idiotas. Eu sou presidente de um partido que vai mudar o Brasil. Tem mais uma pergunta aqui da Andy Gales. Ela falou o seguinte, ó, com cerca de 74% do eleitorado dizendo não saber quem você é, qual é o plano concreto para ganhar escala nacional em poucos meses? Rodar o Brasil. E em todos os lugares que eu puder ir, TV, podcast, rádios locais, todos os lugares que eu puder ir. Eu tô gravando 5, 6, 7 vídeos todos os dias. O que eu não vou fazer, vou começar, eu não vou vender a mãe pra ficar mais conhecido. Então eu não vou fazer coisas de Pablo Marçal, não vou gravar vídeos idiotas. Eu sou presidente de um partido que vai mudar o Brasil. Então eu não vou vender o almoço pra pagar a janta. Eu não vou vender não vou vender a janta pra pagar o almoço, na verdade. Eu não vou vender o futuro, a credibilidade futura nossa, fazendo coisas bizarras, que eu poderia fazer. Ficar gravando vídeos esdrúxulos e tal. Não, eu vou rodar como presidenciável, levando a sério todos os eleitores ao redor do Brasil. E, com base nisso, eu vou me tornar competitivo, e estou me tornando, porque, sendo o mais desconhecido, eu estou em terceiro, na principal pesquisa que é a Atlas, sendo o mais desconhecido. Vamos colocar a pesquisa aí, ele já aproveita e comenta a pesquisa, mas continua. E aí, com base nisso, ou seja, quando as pessoas me conhecem, elas tendem a me apoiar mais do que os demais. Aí eu subi. Se eu chegar nos 10%, e aí eu peço pra todo mundo me divulgue muito, não é um pedido de voto, é de divulgação, me divulgue muito, eu chegarei lá. Se eu chegar a 10%, ali a julho, são os 2 dígitos mágicos pro eleitor. Lula ou Flávio vão derreter. Eu vejo isso quando eu vou a Santa Catarina e vejo que o eleitor do Flávio não tá animado com o Flávio. E quando eu vou pro Maranhão, Rio Grande do Norte, o Ceará, eu vejo que o eleitor do Lula não tá animado com o Lula. O mundo do Flávio, do Lula, acabou. Os caras têm a cabeça, né, do pai do Flávio Jair, ou Lula, lá da Guerra Fria. É um mundo offline, cara. O mundo Lula é um mundo muito antigo. Esse mundo acabou. As pessoas precisam de soluções para os problemas que a geração deles não resolveu. então você percebe que não tem mais energia. No Maranhão eu andava lá, o Maranhão acho que é junto com a Bahia, um dos estados que o Lula mais foi votado. Ninguém me parou, aqui é Lula. Ninguém tem coragem de falar que é Lula. A vida da pessoa tá uma desgraça no Maranhão, e chegou uma coisa que eles não estavam tão acostumados, que é o crime no interior. No Ceará, por exemplo, chegou o crime no interior. Não dá pro cara falar, aqui o Lula é um grande painho, tá, me roubaram meu celular e o PT não tá querendo fazer nada. Difícil, né? Dureza. Vamos lá. Essa pesquisa é de abril de 2026, Atlas Intel. Lula 46,6, isso é primeiro turno, né? Flávio Bolsonaro 39, tá lá o Renan em 5,3. Tá na frente do Zema e do Caiado, ó. Pois é. E aí? Daí pra 10, o que precisa acontecer? Continuar fazendo o que eu tô fazendo. Rodando o Brasil, falando proposta, modéstia à parte. Não quero me gabar aqui, mas assim, a gente tá discutindo proposta o tempo todo. Proposta e análise de Brasil. Com esses números você vai para todo debate, né? Vou. Zema e Flávio já toparam fazer debate aqui comigo. Você também topa? Vamos, iremos em todos os lugares. A gente precisa mostrar as nossas ideias que nós temos aqui. E acho que o espaço da internet é sensacional para isso. Hoje em dia é o que faz a diferença. Essa é outra pesquisa? Quest, você tá com... Quest não leva a sério. A que você tá mal, você não leva a sério. Não, a que você tá bem, você leva a sério. Não, vamos lá. Já falou assim, é legal. Não. Uma menina que fala mal de mim, eu não levo a sério. Não, você fala... Vamos mudar? Datafolha, eu dou pior do que na Quest ou igual e eu levo a sério. Tem do Datafolha aí? Tem. Não é isso. Mas qual é o problema da Quest? Em outras? A Quest é o problema do envolvimento das lideranças dos institutos. Enfim, não vou ficar sendo polêmico hoje, tá? Mas assim, no momento certo eu vou comentar sobre os institutos, que agora eu sou pré-candidato, e aí a gente descobre, foi o Bismarck que falou, se as pessoas soubessem como as leis e as salsichas são feitas, ficariam horrorizadas. Eu pergunto, se as pessoas soubessem como as pesquisas também são feitas, confie em muita institutos... gente me falou isso já e... Vou te falar, confie em institutos que são internacionais. Porque o cara não vai destruir a credibilidade dele nos Estados Unidos roubando ou fazendo número em pesquisa no Brasil. E tem um instituto aqui que é internacional, dentre todos esses. Qual só um. É o Atlas. Tá. Que acertou Hungria, acertou Chile, acertou Argentina. Na Hungria, eles acertaram no detalhe. No detalhe. Todo mundo estava errando quem ia vencer na Hungria. Eles acertaram no detalhe. A Atlas, eu considero, já de muito tempo, eu já venho falando que a Atlas é um instituto mais sério, desde a de 2021, quando eles começaram a fazer sondagens sobre popularidade do governo Bolsonaro. Então,
Tem vídeos meus, é só procurar, tá lá. Eu falo muito bem da Atlas. Considero o método deles mais interessante, uma questão de método. Porque ao fazer as sondagens online, eles encontram um eleitorado que já está, em certa medida, mais firme na sua tomada de posição. Enquanto outros institutos que fazem pesquisas em rua ou telefônicas, especialmente as telefônicas em casa, eles vão pegar um eleitor que só tem o recall. Então, a Atlas, ela antecipa as tendências do eleitorado. E ao antecipar as tendências, ela aponta os caminhos melhor e ela acaba sendo mais precisa no final das contas. Então eu gosto da metodologia deles. Vamos para a polêmica, Renan? Estamos aqui também para Vamos lá, isso. então. Algumas coisas você já respondeu na outra entrevista que você deu, mas como pode ter alguém vendo pela primeira vez, vamos lá. Intercept falou de que pessoas estavam recebendo dinheiro para aquele, quando vocês saíram pegando para fazer o partido, né? Matéria da Intercept. Sim, eu lembro. É que o Intercept, né? Assim, publicou relatos de pessoas dizendo que assinaram apoio sem saber claramente que era para criar um partido ligado ao MBL. Isso tem o mais recente. MBL, ligado ao MBL. Isso tem o mais recente. Isso que eu ia falar. Os personagens do Missão, do MBL, quando estão envolvidos em algum escândalo, alguma coisa que gera em redes sociais algum tipo de ódio ou de alguma coisa, reverberam bem mais do que nos outros partidos. Porque eles têm uma personalidade muito forte. Porque eu vou citar... Porque as pessoas esperam mais da gente. Pode ser. Então qualquer coisa que no PL ou no PT ninguém liga, conosco, tipo, olha só, porque se espera mais da gente, se cobra mais da gente. E é pra esperar mais e cobrar mais, porque nós somos melhores. Então cobra mesmo. Os mais famosos, né, do Arthur, né, em que tem alguma coisa que fala que você fazia Tour de Blondes, falar sobre isso, já falou também, mas falar sobre isso. Esse lance da Intercept sobre pessoas que assinaram sem saber. E que eu levantei também, o Metrópolis procurou, eu nem sabia desse perfil Phallic Man, que é um influenciador neonazista, qual é a ligação dele com missão, ou se vocês exaltam ele. Então, coloca tudo no meu balaio. E a última coisa do Guto Zacarias, que sempre falou contra o aborto e teve esses áudios. Cara, vocês têm que se preocupar com esses áudios aí, né? Surgiu o Instituto do Áudio Bombinha. Exato. Eu já venho avisando, áudio bombinha, enfim, tem mais alguma coisa que eu esqueci aí que o pessoal tá falando no chat? Já coloca tudo no meu balaio, já coloca todas as coisas pra ele responder. Só vai me lembrando que seja o número 4. O pessoal também tava perguntando sobre as dívidas tributárias. Maravilhoso. De que foram divulgadas também. Tá. E se surgir mais alguma coisa, eu vou te falando aqui no chat. Então vamos lá, vamos começar pelo Intercept. Pergunta número 1, Intercept. O Intercept, primeiro eu tenho que invalidar que é Intercept. Intercept é um grupo de esquerda que nos persegue, nos ataca politicamente, porque a função social deles é isso, eles recebem dinheiro para atacar pessoas do campo oposto. O pessoal tá falando também do Kurtz Yarvin também. Vamos só... Põe na lista, põe na lista. Tá na lista aqui. Então, o Intercept é basicamente isso. O que eles falaram as pessoas não sabiam que estavam assinando... Como funciona isso? Tá na rua, eu nunca vi esse pessoal... Porque não tem uma ficha aqui. Houve uma pessoa com um crachá escrito Partido Missão. A pessoa chega pra você gostaria de assinar aqui... Uma prancheta? Com uma prancheta. Estamos fundando um partido político, ele defende isso. Esse aqui é o site do partido. E aí está escrito na ficha. Ficha de apoiamento ao Partido Missão. Está escrito. É uma Partido ficha Missão. Partido... A ficha é do TSE. Não é vocês que mudam nada. Quem cria a ficha é o TSE. Eu tenho que fazer a ficha dentro da especificação do TSE. Aí você faz a ficha com a especificação do TSE, aí você leva ela com uma prancheta, aí a pessoa vai assinar na prancheta, ela vai dar os dados dela. Então, assim, a pessoa tem que ser muito de má fé pra dizer que ela recebeu um papel, que ela não viu que estava um partido, que ela deu todos os dados dela, ela preenche os dados, e aí ela, meu Deus... Não sabia. Não sabia. Conversa mole. Tanto que pessoa séria, após assinar uma prancheta com um partido, com fundação de partido, ela vai e recorre ao Intercept pra reclamar. Eu entendi, né? É óbvio que ela recorreu ao Intercept. Ela é uma pessoa que eventualmente de esquerda foi abordada e falou, tanto que esses casos foram mínimos. E aí, no final, o partido, quando... Eles fizeram umas denúncias lá. Nenhuma denúncia eles tentaram formalizar em termos criminais ali a véspera da eleição. Nada. Não deu nada. Não, e quando eu fui para julgamento no TSE, nós ganhamos por 7-0. Então, é uma não discussão. Tá. Não discussão. Daqui a pouco para cá, mas eu acho que seria legal também falar sobre o Supremo.
que você acha do Supremo? Tem algum jeito de controlar? Se você acha que eles estão excedendo, eu acho que todo mundo está vendo o que está acontecendo. A gente fez um programa aqui sobre o Master, né, sobre as ligações e tal. O que você tem para falar sobre isso? Eu sou o único pré-candidato que fala de todo o problema que envolve o Supremo. Exato. O único. Para ser justo, o Zema não fala de todo o problema, mas ele fala também do problema. Ele tá inclusive, comprando uma briga aí com o Gilmar. Tá, e eu acho bacana. É útil ele falar também. É que o problema é que quando o problema envolve os Bolsonaro, o Zema some. É o intocável do Zema, o Bolsonaro. Flávio Bolsonaro fez um acordo com o Xandão que bater no Flávio. A Operação Lava Jato foi destruída e o STF só tem todo esse poder porque os Bolsonaro, por conta do Flávio, do problema da rachadinha que envolvia o Flávio, fizeram acordos com o STF. Fizeram as nomeações, destruíram o CPI da Lava Toga. O Bolsonaro vetou o fim das decisões monocráticas que passou na Câmara e no Senado. Ora, os superpoderes do STF são consequência do péssimo governo do Bolsonaro no trato disso. E aí, cara, os únicos que ficaram denunciando e quase foram presos por fazer isso fomos nós. Tô avisando, os únicos que denunciaram, do Xandão até os Bolsonaro, porque todos têm culpa no cartório, fomos nós. Então, e eu tô denunciando até hoje. Fizemos 4 manifestações pedindo a cabeça de ministro do STF, pedindo prisão de ministro do STF agora. E por conta do escândalo agora do Banco Master, que é o maior escândalo de corrupção da nossa história. Só que o problema do escândalo do Banco Master é assim, as pessoas vão contar historinhas. A esquerda conta só a história que envolve a direita. E a direita conta só a história que envolve a esquerda. Então eu queria pedir pra todo mundo, vamos contar a história toda? Vamos contar que boa parte do crescimento do Banco Master aconteceu durante o governo Bolsonaro. Que houve MP que passou durante o governo do Bolsonaro, do senhor João Roma, que beneficiava as empresas que faziam crédito consignado. Dentre elas, o próprio Banco Master que vivia de crédito cesta. E que isso passou durante o governo Bolsonaro. E que, por coincidência, o governo Bolsonaro, tanto o Bolsonaro quanto o Tarcísio, receberam doações do Fabiano Zettel. E depois o Tanuri, que é o sócio oculto do Banco Master, tanto no Paraná, do senhor Ratinho, quanto em São Paulo, do senhor Tarcísio, participaram de operações de privatizações estranhíssimas, que terminaram turbinando o caixa do Banco Master. Tudo isso público e notório, não é minha opinião. Não vamos falar da parte que envolve a direita, que da esquerda a gente já sabe, o crédito cesta, que é a base do escândalo do Banco Master, começou com o PT. E o PT quer acabar. Só que envolve também o Centrão, envolve o mapa do Alcolumbre, que enterrou, junto com o Flávio Bolsonaro, com o governo, com todo mundo, com o STF, a CPI do Master. Ficar falando só de parte, não, eu vou contar aqui, vou contar o que você não sabe. É muito legal pra você agradar o bolsonarista e o petista. A turma de esquerda também tem os dossiês do Banco Master deles, em que o Lula não existe, que o Guido Mantega com o contrato dele, que na verdade só estavam prestando consultoria. Porra, cara, isso é picaretagem. Não dá você ficar contando a história, a meia história só pra você agradar uma bolha. Por isso que a gente tem essa história de polarização. Porque o eleitor tá tratado como um mongoloide, um retardado. Então assim, você é de direita? Sim, eu odeio o comunismo. O Banco Master só tem a ver com o Lula, tá? São esses poderosos aí, são os do cara. O cara, é. E aqui? E você de esquerda? É tudo culpa do fascismo do Bolsonaro. O Lula não tem nada a ver com o cara. Que bom. E aí, tudo mantado como um débil mental. Então vamos falar todo mundo, de todos os envolvidos nessa história, temos que ser sincero. Isso aqui não falam, cara. Dos que estão, tem até aí o pessoal aí na tela, dos que falam do Banco Master só tem eu e o Zema. Eu e o Zema. E eu conto a história toda. E cobro todos. E vai rolar delação, você acha? A questão é assim, vão homologar a delação? Como funciona? Precisa homologar a delação. Se não, não vale nada. Putz. Só que tem uma fila de delações. Tem a delação do Vorcaro, do Fabiano Zettel, do ex-presidente do BRB. Tem essa pressão pela delação. E tem hoje um ministro do STF, agora vou ser sincero, nomeação do Bolsonaro, que se provou no começo ruim, mas hoje muito boa, que é o André Mendonça, que vem se comportando de maneira republicana. E o André Mendonça tá sendo republicano nisso. E ele tem que ter o apoio para levar à frente a delação. Porque tá todo mundo com medo. Se a delação do Vorcaro vem, se a delação do Vorcaro sobe pro STF, o STF cai. É isso, não só o STF. Boa parte dos presidentes de partido caem. Boa parte de governadores caem. Se explicar a relação do Tanuri com o que aconteceu na Sabesp Nemar em São Paulo, do Crédito Cesta com o PT da Bahia, acho que é Copel lá no Paraná com o Ratinho, que inclusive a galera do MBL lá do Paraná, Pedro Deirô, Bertolucci, descobriu tudo, junto com o Metrópolis. A nossa equipe fez pesquisa e o Metrópolis também descobriu, o Estadão descobriu, a gente fez parte ali das investigações. Pois bem, nós fizemos o estrampo. Temos que descobrir.
O Ratinho viu que a casa caiu dele, ele até tirou a candidatura. Pois é. Não, né? Lógico, ia ter que explicar em público por que a família dele tinha sociedade com a turma ligada ao Master e com a própria turma do JBS, que a JBS Friboi também tá nesse esquema. Então a real é essa. A real que, assim, todo mundo quer contar a história pela metade, a gente tem que contar a história inteira. E o que significa o que aconteceu com o Messias aí, que rejeitaram? Qual é o recado que... São muitos recados. O recado, vou dar um exemplo, um recado. O recado de uma ala do STF, de que o Lula tá ficando hiperpoderoso e que vai ter que sentar e conversar. A gente sabe que o Alexandre de Moraes não queria o Messias. Por quê? Por quê? Porque são alas. O Lula tá fazendo um bloco dele. Você tem, o STF não é todo coeso. O Alexandre de Moraes, pra muita gente falar, ele é de esquerda, ele não é de esquerda. O Alexandre de Moraes dava aula na minha faculdade, conheço ele de sala de aula. Ele nunca foi de esquerda. Ele ficou de esquerda por uma conjuntura. Uma conjuntura de poder, de briga com o Bolsonaro. Esses caras mudam de lado o tempo todo, fazem alianças diferentes. E o Lula, ele quer ter o domínio do STF. O Zé Dirceu já vinha falando, ó, esse primeiro governo, isso aqui é um recado pra todo mundo, até pra quem não gosta de mim. Zé Dirceu avisou, ó, o primeiro governo Lula, a gente vai sofrer, o Congresso não é nosso, mas a gente vai fazer as nomeações, a gente vai fazer o trabalho. O que ele tá querendo dizer? No fundo, ele não falou literal, mas a gente entende, o Zé Dirceu é um homem inteligentíssimo. Vamos ganhar a eleição, vamos fazer as nomeações com o STF, porque com o STF na nossa mão, a gente vai pra cima do Congresso, pegar a roubalheira das emendas. Pegou a roubalheira das emendas, não é que o PT agora é contra a corrupção, é que o PT quer ficar com uma faca no pescoço do Congresso, e aí o Congresso se torna a base do PT. Orçamento secreto, que é uma coisa que precisa acabar, e aí com base nisso o presidente da República, ele passa a controlar novamente como faziam na época do Mensalão e do Petrolão. Aí o governo determina quem recebe emenda, quem recebe contrato, quem pega um ministério, que é o que o PT quer fazer de volta no próximo mandato do Lula. Este é o plano do Zé Dirceu. E aí, isso irrita alas do STF, porque não necessariamente eles concordam. Não concordam com o método, não concordam em perder poder, em ficar minoritário. O Senado, uma parte do Senado já estava de saco cheio do STF, tem discussões sobre Banco Master envolvidas ali no meio, tem oportunidades de passar recado pro governo, tem muita coisa. Foi assim, foi um evento único, né? A última vez foi acho que 1894, me corrijam aí, façam o fact-checking aqui, a última vez que, né, não passaram uma indicação. Então um recado, é um recado de uma força política enorme contra o Lula. Olha, não vai ser assim que a banda toca, a gente já entendeu o teu plano para após 2026. Se você ganhar, você não vai controlar a gente. Até porque o STF, percebam assim, isso aqui também nenhum dos outros pré-candidatos vai falar, explicar para o eleitor. O Flávio Dino, ele tá investigando, e não é de hoje, as emendas dos principais líderes partidários do Brasil. Essas emendas, são as emendas do orçamento secreto, quase todas envolvem crime. Quase todas. E aí, o que ele fez? Não só ele, né? Assim, há uma inteligência nisso. Estão roubando, vamos investigar. Vamos ligar que vai estar todo mundo na nossa mão. Pegaram, já teve operação com o Arthur Lira, que foi presidente da Câmara. Ninguém entra no orçamento secreto impunemente. Primeiro que o deputado escolhe. Tem os deputados que estão no orçamento secreto e os que não estão. Os que estão sabem que é secreto. E sabem que a destinação, você consegue, vamos dizer, trabalhar sem muita fiscalização. If you know what I mean, a pessoa que tá vendo, se me entende. E aí, com base nisso, né, um escândalo de corrupção acontece. Tanto que, percebemos, as eleições de 2024 foram eleições que, de acordo com os relatos locais, tiveram muita compra de voto, que é caixa 2. Então tudo isso abastece o sistema corrupto. Flávio Dino, portanto, ele tem na mão boa parte dos parlamentares e presidentes de partido no Brasil. E isso é poder. E o Flávio Dino é do bloco do Lula. Pois é.